Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando aí a segunda parte dos vídeos sobre o sistema da Mega Sena aqui de conferência de resultados automáticos aí dos sorteios. Então o que eu mostro nessa segunda parte do vídeo é como você salvar o arquivo da maneira correta aí para tua máquina, para que funcione a questão dessa importação sem problema, e os códigos utilizados para que ele desencadeie essa sequência de ações aí, que são 4 ações, que é apagar o arquivo antigo da última importação da pasta, onde você salvou o arquivo HTML, a questão de importar o arquivo zipado lá do site da Caixa Econômica. A terceira é você descompactar o arquivo que está compactado, e a terceira é importar o arquivo que foi gerado da descompactação para dentro do nosso sistema aqui. O restante dos códigos aqui de como montar os jogos, fazer as conferências, a gente vê aí na terceira parte, porque eu creio que vai ficar muito longo um vídeo inteiro e eu não quero que ninguém morra de tédio aí. Então vamos fazer o seguinte. Primeira questão é salvar o arquivo. Então você vai entrar no canal ali, vai estar no vídeo 2 da sequência, e como sempre, todos os vídeos eu disponibilizo o link compartilhando o arquivo através do Google Drive. Então você vai baixar esse arquivo para a tua máquina, e lá no C, você vai criar uma pasta chamada loteria, e dentro da pasta loteria você cria outra pasta chamada Mega, ok? Então é só duas coisas que você precisa fazer. No C, cria loteria e cria uma pasta chamada Mega. Dentro da pasta loteria é onde você vai salvar o arquivo da Mega Sena aqui, ok pessoal? Então você salva o arquivo aqui para dentro dessa pasta, e a partir desse momento já vai estar funcionando a importação. Vou apagar isso aqui que não está servindo mais para nada. Então é só salvar o arquivo da Mega Sena dentro da pasta loteria e está feito. Depois disso você vai abrir o arquivo, você vai entrar na planilha, ele vai entrar nessa tela, na planilha 1, você vai abrir o formulário, ok? Então nessa planilha, nesse formulário, eu coloco a ação aqui de fazer importação. Então ele vai importar o arquivo, vai jogar para a pasta aqui e vai trazer o último sorteio. O último sorteio foi do dia de ontem, aí, dia 7/8, sorteio 1624, onde eu marquei no máximo um acerto aqui nos meus jogos. Então, esse botão aqui, importar sorteios, aqui ele vai chamar a macro baixa descompacta, vai fechar e vai abrir novamente o userform 1 para que ele execute a macro initialize, que serve para o carregamento dos dados aí dentro do formulário. Então aqui, pessoal, eu só vou mostrar o seguinte, que vai ser o objetivo desse vídeo, que é mostrar as ações que são desencadeadas aqui dentro dessa macro baixa descompacta, que está dentro do nosso módulo 1 aqui. Então dentro do módulo 1 eu tenho os códigos que vão fazer aquelas quatro ações que eu mencionei anteriormente, que são apagar, descompactar, importar esses dados para a planilha aí. Então vamos ver o seguinte, dentro do código do módulo 1, aqui eu coloco aqui alguns créditos de alguns códigos que foram vistos aí na internet, que é do Felipe Gualberto aí, do site Ambiente Office, e do Douglas Godoy aí, que eu achei a questão dessa descompactação a importação de um arquivo HTML para planilha. Apesar de ser um código aqui que depois que fui procurando aí, ele é padrão, repete em muitos outros sites a questão de utilização desse comando de importar os dados para a planilha. Então, como eu já havia mostrado antes, o botão lá ele vai chamar essa macro aqui, que é a macro baixa descompacta, e nessa macro aqui é que ele vai chamar as outras macros que estão dentro desse módulo, que é a macro limpa, baixa, um zip para descompactar, e a importação dos dados para dentro da planilha. Então vamos lá, a primeira macro desse código aqui é onde eu vou fazer a limpeza, vou apagar os arquivos anteriores aí, para que eu não tenha aquele pedido do sistema aí
de ele já verificar que existe um arquivo com o mesmo nome e pedir para substituir. Então, para evitar essa incomodação aí, eu coloco o código que ele vai selecionar a pasta atual. Dentro da pasta Mega, ele vai apagar tudo que tiver lá dentro. Então, ele apaga todos os arquivos que eu tenho dentro da pasta Mega e libera aqui essa pasta para que eu baixe novamente o arquivo com o mesmo nome. Então, a macro baixar, ela vai ter uma API, que aqui já está configurada caso o sistema seja 64 bits, aí, que utilize o VBA7 no caso. Então, ele já vai estar trabalhando nos dois sistemas aí de maneira automática. É só trabalhar, utilizar de maneira normal nos dois sistemas aí sem problema nenhum. Então ele vai baixar o arquivo. O que ele vai fazer? As configurações que eu fiz foi somente setar o local aonde está o arquivo lá no site da Caixa. Então você entra lá no arquivo, clica em cima e copia a URL e cola aqui na onde você quer puxar o arquivo, e o destino é onde você vai querer colar. Então vai ser na mesma pasta onde o arquivo está salvo, o arquivo Mega Sena, dentro da pasta Mega, que eu havia falado anteriormente, que você vai ter que criar para ele descompactar, para ele salvar esse arquivo lá dentro. Então ele vai salvar esse arquivo lá dentro através aqui do código descrito. Para isso ele vai utilizar uma função previamente criada a partir daquela API que é a download arquivo. Então aqui na verdade só a ação que vai baixar o arquivo para dentro da nossa pasta escolhida, dentro armazenada nessa variável. Baixando o arquivo, ele vai ter que descompactar, porque o arquivo vem zipado. Então a ação de descompactação desse arquivo zip é justamente essa questão aqui que eu modifiquei um pouco o código do Douglas, acho que foi do Douglas, isso aqui de descompactação, agora eu não lembro mais, mas é o seguinte, eu só seto a pasta Mega e o arquivo que eu vou descompactar, e o caminho da descompactação é a mesma pasta e a mesma pasta da onde eu salvei o arquivo. Então eu descompacto o arquivo na mesma pasta e extrai o arquivo que eu preciso para fazer a leitura e importação dos dados. Então aqui a gente já está no terceiro ato aqui, que é a questão de descompactar o arquivo, e a quarta e última ação que ele vai estar executando é trazer esses dados aí para dentro da minha planilha. Então a ação que eu coloco, eu só ativo a Plan 2. Plan 2 é a plano dos sorteios aqui, onde eu guardo as informações para que eu faça a leitura no formulário depois, que é a Plan 2, está aqui, ó, sorteios, onde ele vai descompactar. Então ele só vai selecionar a célula A1 aqui, que é onde eu vou começar a importação dos dados. Então aqui novamente eu preciso informar qual é a URL, o endereço onde ele vai estar encontrando esse arquivo para que ele faça essa importação dos dados. Por isso que eu criei um caminho dentro do C2 pontos de uma pasta e um nome de arquivo que não tem espaços, porque caso você queira salvar em outro local e essa pasta possua nome com espaços, aí, por exemplo, loteria, Mega, ele não vai assumir, você teria que colocar aí loteria, Mega, Sena, porque se ele tiver algum espaço, ele já não, ele traria esse arquivo no meio, porque você não pode ter espaços nesse endereço aqui, e o endereço é com barra invertida. Então, para evitar erros na hora de você trazer esse arquivo para um local diferente, caso você salve num local diferente, você vai ter que copiar esse arquivo, e dentro dele, por exemplo, aqui, vamos ver que eu tinha salvo aqui, ó, você vai dar 2 cliques, ele vai abrir esse endereço no navegador. Então você vem aqui e copia, a partir dessas 3 barras aqui, o endereço onde você vai estar salvando. Repetindo, caso você mude de pasta. Então aqui você copia essa URL aqui, esse endereço, onde está o arquivo que você está descompactando, onde você vai ter que fazer a leitura para importação, e você vem no código aqui e já salva. Aqui só substitui o endereço antigo pelo endereço novo, onde você vai estar fazendo, onde você salvou o arquivo e descompactou, para que você carregue esses dados dentro do formulário. Então aqui já tem o código, única alteração aqui, só repete a célula de início aqui, onde você vai estar
trazendo os dados, e o nome do arquivo dmega.asc.htm é o arquivo que foi descompactado ali. Então depois disso é só das 3 ações dentro da pasta, que são as ações aqui de limpar, baixar, descompactar e importar. Eu salvo essa planilha para não perder essas informações que foram trazidas aí para nossa planilha. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. O objetivo desse vídeo era só mostrar essa questão de como salvar o arquivo e essas 4 ações que estão dentro do botão de importar sorteio, e no próximo vídeo aí eu mostro a questão de como foi feita a questão de montar os jogos, evitar repetição de dados e a questão de conferência desses jogos aí. Mas isso fica para o próximo vídeo. Valeu então, pessoal? Até mais!